Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira de cinzas, 1º de março de 2017. Confira o que é destaque no programa de hoje. No Cidade de Deus, 2 casas foram atingidas e um homem ficou ferido durante um deslizamento de terra. Dona Vanilza estava em casa com o filho de 8 anos e a neta quando o barranco desabou. Mulher acusada de atear fogo em casa e matar 2 pessoas em Novo Aripuanã deixa o hospital e é levada para presídio em Manaus. E ainda em Parintins, 2 pessoas morrem eletrocutadas em alegoria do Carnaília, que tocou em fio de alta tensão. Aqui em Manaus, as ocorrências nos hospitais diminuíram em até 50% e o IML não registrou assassinatos. Hoje é dia do quadro na ponta do lápis. O assunto é aluguel. Saiba as vantagens de dividir o aluguel com os amigos. A maior lição mesmo que a gente tem tido, que eu tenho tido particularmente, é da gestão financeira. Ter que controlar os gastos, aprender a fazer supermercado. Tem também as festas que encerraram a folia de Momo em Manaus. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo, você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. 99225-8767. 99225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa a edição do Manhã no Ar de hoje falando sobre o balanço de atendimentos dos principais hospitais da cidade durante o período de carnaval. As ocorrências diminuíram em até 50%, né? Uma ótima notícia. E quem traz mais detalhes para a gente é o Walter Frota. É isso mesmo, Wilson e Adriane. Essa terça-feira de feriado de carnaval aqui na capital amazonense foi tranquila. De acordo com a Suzam, os principais hospitais registraram até uma baixa nos seus atendimentos nos setores de urgência e emergência. No 28 de agosto, na zona centro-sul, essa redução foi de 50% comparado ao mesmo período do ano passado. Já no hospital João Lúcio, na zona leste da cidade, essa redução foi de 40% no número de ocorrências, comparados à mesma terça-feira de carnaval do ano passado. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, isso se deve às ações de segurança que estão ocorrendo durante o carnaval aqui na capital e também nas ruas da cidade com a lei seca. Aqui no Instituto Médico Legal já passam das 18 horas sem registros de homicídios. Que bom. Agora vamos falar sobre a fuga da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que aconteceu no último sábado. 5 detentos ainda continuam desaparecidos. A repórter Tamires Clé tem outras informações. Dos 14 internos que escaparam da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa na noite de sábado, 4 já foram recapturados. 2 deles, inclusive, momentos depois da fuga. Os outros 2 nesta segunda-feira. Um deles é Leonardo Elias Namis de Oliveira, de 26 anos, que cumpre pena por homicídio. Ele foi abordado pelos policiais enquanto entrava em um táxi no bairro Educandos. Ele não resistiu à prisão. Já Alexandre de Souza Reis estava escondido em uma casa no bairro Lagoa Azul quando foi encontrado pelos policiais. Ele também não resistiu à prisão. Além deles, outros 5 detentos foram encontrados mortos. 4 no domingo e o último nesta segunda-feira, identificado como Arlisson Matos Pereira. Ele foi encontrado em um ramal no Distrito Industrial. De acordo com a polícia, 5 detentos seguem foragidos. A gente continua falando dos casos de polícia. No conjunto Belvedere, na zona centro-oeste da cidade, os assaltos têm tirado o sossego dos moradores. Nem as câmeras de segurança e as cercas elétricas intimidam os criminosos e agem na maior cara limpa. Olha só. Rua Felizmino Cabral de Vasconcelos, conjunto Belvedere, zona centro-oeste da cidade. Esta rua é uma das mais afetadas pela falta de segurança. Por aqui passam bandidos, criminosos, livremente, andam
como se fossem moradores da área. Não levantam suspeita em nenhum momento. Nós recebemos imagens de câmeras de segurança aqui de algumas residências que mostram bandidos caminhando, olhando para as casas, analisando quais serão as próximas vítimas. Isso acontece de dia, à tarde, à noite, segundo os moradores. Inclusive, tem flagrante de bandidos que chegam nesse ponto aqui, próximo dessa área verde, sacando uma arma e atirando aqui, testando o poder de fogo desses criminosos, testando armas que possivelmente são usadas nesses assaltos. Os moradores aqui não aguentam mais essa situação da falta de segurança, porque só nesse início de ano, pelo menos 11 residências foram invadidas, assaltadas, moradores ficaram reféns de bandidos aqui e, segundo eles, patrulhamento da Polícia Militar aqui não existe. A rua não tem saída. Então eles estão vivendo num verdadeiro terror, né? Numa sensação de insegurança tremenda. E é fácil encontrar vítimas aqui de assaltantes, porque quase todas as casas, todos os moradores já foram vítimas. Se não tiveram as suas casas invadidas, foram assaltados na porta da casa ou na rua mesmo. A sua esposa já foi vítima. Sim, minha esposa foi vítima, levaram o celular dela, entendeu? Inclusive, nós temos aqui um ponto aqui próximo e ela veio descendo essa rua aqui e na esquina tinha um senhor que tinha acabado de ser baleado, né? Deram um tiro na face do rapaz e ele estava lá pedindo socorro. Aqui ela voltou para a principal para poder pedir ajuda. Da maioria das vezes eles agem entrando nas casas aqui pela área verde, né? Nós temos esse pequeno problema aqui. As casas que fazem fundo com essa área verde, eles entram por aqui. Então, levam tudo que você possa imaginar. Graças a Deus, a última que eles entraram não tinha morador na casa, que eu não sei o que eles são capazes de fazer. Então, você tem que pegar e desembolsar uma quantia significativa para poder colocar a câmera de vigilância na sua residência, para você poder ficar monitorando. Porque nós, infelizmente, estamos aqui expostos aos marginais. O senhor também já foi vítima dos bandidos. O senhor teve a sua casa invadida? Arrombaram minha casa por trás, levaram tudo que eu tinha, televisões, material de roupa, sapato, joia da minha esposa, entendeu? Deixaram a casa limpa. E conversando com os moradores, ouvindo cada história, nós nos deparamos com uma delas, um personagem que viu a morte de perto. Os bandidos entraram na sua casa, fizeram o senhor de refém e esse foi o pior momento da sua vida, você estava falando. É verdade, Márcio. Eu, assim como os moradores da rua Felizmino Cabral de Vasconcelos, sou vítima por 4 vezes de arrombamento na minha casa e uma de assalto à mão armada. Passei por essa situação difícil, eu e a minha filha, que ainda hoje está completamente traumatizada, a gente vive assombrado. Eu reforcei o muro da minha casa, grade, etc. E mesmo assim o elemento subiu e arrombou a minha casa pela última vez. Isso aconteceu em novembro do último ano passado. Portanto, faço um apelo às autoridades competentes que, por favor, façam-se presentes no que diz respeito à segurança pública aqui no conjunto Belvedere. Aqui na rua Felizmino Cabral, os moradores resolveram criar um grupo no WhatsApp para tentar amenizar essa insegurança. E aí, mesmo assim, não tem jeito. Vocês ficam reféns, não sabem quem são os bandidos que estão na rua. Você estava falando que a sua esposa também foi vítima de assalto aqui. Exatamente. É um horário muito luz do dia, às 16 horas da tarde. Realmente está difícil, a gente que é morador da região e convive nesse perigo, realmente Manaus toda, mas hoje aqui Belvedere, um conjunto de nomes, a gente está observando aí a falta de segurança e o risco que todos os moradores estão correndo. Você foi a última vítima aqui da rua, agora há poucos dias, levaram também tudo da tua casa, mesmo com todas as medidas de segurança que vocês tomaram? Sim, nós temos cerca elétrica, câmera, alarme na casa e o acesso remoto
Só que o interessante é que parece que ele conhecia toda a nossa rotina, porque ele entrou pelo fundo, na área verde, ele cortou a cerca elétrica, imediatamente ele quebrou a sirene para parar o barulho. Ele tentou pela janela ao lado pelo quarto do meu filho, não conseguiu, então ele investiu no quintal. Lá no quintal ele quebrou a janela, primeiro não conseguiu, aí ele quebrou os vidros da porta, tirou os cadeados de uma maneira assim que parece que ele tinha a chave. Com maior facilidade ele tira os 2 cadeados, ele abre a porta, ele arranca o alarme, só que quando ele passa, ele não contava com sensor de presença. O sensor de presença identifica ele, como tem na filmagem, e ele imediatamente arranca o outro sensor e quebra o alarme da sirene da casa. Só que quando ele entrou, ele cortou o telefone. E sem a internet, então, ele já estava bem instruído o que ele tinha que fazer para que ninguém pudesse chegar a tempo. Ou seja, você gasta com segurança, você gasta com cerca, você gasta com tudo isso e nós estamos aí. À disposição, o ladrão entra na casa a gente hora que quer, você sai para trabalhar, você não tem condições de ficar vigiando uma casa. Sempre com aquela sensação de que eu não estou mais segura dentro da minha casa. Estou impressionada com esse ladrão. Porque ele chegou, desativou tudo, né? A proprietária fez todo o investimento para ter um pouco mais de segurança ou tranquilidade. De repente ele chega desativando, desliga tudo. Parece que já trabalhou em alguma empresa do setor ou deveria estar trabalhando, né? Porque entende desse ramo em vez de estar cometendo esse tipo de crime. E ele conhecia a rotina da família, né? Sabia que tinha alarme, inclusive no momento em que disparou o alarme, ele já foi direto lá para desativar o alarme. Agora, são atitudes como essa que levam o cidadão a tomar medidas extremas, como aconteceu, por exemplo, lá no Conjunto Santos Dumont, uma época em que os moradores se reuniram e interditaram a rua, né? Passaram uma corrente. É claro que isso daí está infringindo uma lei, né? Que está cerceando o direito de ir e vir, mas é a maneira que os moradores encontraram para se proteger da falta de segurança. Tentaram garantir a própria segurança, né? Fazendo com que uma rua virasse um condomínio fechado para ter um pouquinho mais de tranquilidade e contratar, inclusive, nesse caso, segurança privada para tentar garantir essa tranquilidade por lá. Olha, lá no Monte Pascoal, na Zona Norte, uma mulher é suspeita de matar o marido a facadas. Os vizinhos disseram que as brigas entre o casal eram constantes. Ela segue foragida. A Tamires Clé tem outras informações. Os vizinhos começaram a ouvir os primeiros gritos que vinham dessa casa, aqui na rua Jussanã, no Monte Pascoal. Aqui moravam Júlio César Torres, de 20 anos, e a namorada dele, Miclei Oana Castro, de 25. Segundo os vizinhos, eles brigavam constantemente. E no dia do crime, o Júlio César chegou a sair da casa, já esfaqueado. Ele caiu em cima de um carro que estava estacionado aqui na rua e pediu socorro. A suspeita de tê-lo esfaqueado é a namorada dele, Miclei, que disse aos vizinhos que ele a espancava e por isso ela estava apenas se defendendo. Miclei fugiu do local com a filha de 1 ano de idade. O crime foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Normalmente, quando esses casos acontecem, quando a mulher reage normalmente elas dizem que é reação a uma agressão que é sofrida e normalmente é agressão constante. E esse caso é um caso até comum aqui na nossa cidade de Manaus e tem acontecido no interior do estado com frequência também, pelo menos tem ganhado destaque nos noticiários. E na maioria das vezes esses casos vão ao extremo, Adriane Diniz. Por quê? Porque a mulher acaba sempre perdoando, né? É um crime que acontece ali em casa, em pequenas agressões, a mulher sempre acredita que o homem vai mudar e à medida em que as agressões vão acontecendo, elas vão ganhando maiores proporções. Veja o caso que aconteceu lá no município de Presidente Figueiredo no fim de semana. Uma mulher ateou fogo no corpo do companheiro com uma lata de thinner. Ela disse que ele chegou bêbado durante a madrugada, queria agredi-la. E aí ela reagiu, saiu correndo atrás dele. Ele saiu para a delegacia, foi socorrido inclusive pelos investigadores. Está aqui em Manaus no pronto-socorro. Ela foi presa.
né, vai responder pelo crime de lesão corporal grave. Ele teve 70% do corpo queimado e esse tipo de violência doméstica tem que ser denunciada, né? Não precisa chegar a esse extremo. De acordo com os dados da própria Delegacia da Mulher, cada vítima de violência doméstica espera em média 10 anos para criar coragem para fazer a denúncia. E aí existem várias coisas envolvidas, como a dependência emocional e financeira. Vamos falar de uma situação parecida que aconteceu lá no município de Novo Aripuanã. Lembra da Lucinete da Costa Gama, aquela mulher acusada de incendiar uma casa no interior do estado? Pois é, ela estava internada desde que foi agredida pela população, que ficou revoltada com o crime. Ontem teve alta. Sobre esse assunto eu falo agora com o Danilo Alves, que traz detalhes do caso. Bom dia, Danilo. A Lucinete não corre mais risco de morte? Para onde ela foi levada, hein? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que assistem o Manhã no Ar nesta quarta-feira. Isso mesmo, ela não corre mais risco de morte. Ela teve alta na manhã de ontem, na manhã de terça-feira, e foi levada imediatamente para o Centro de Detenção Provisória Feminino, lá na BR-174. Ela deve aguardar o julgamento lá na cadeia, enquanto o processo dela é investigado por conta dessa situação que aconteceu no dia 6 de fevereiro. Ela ficou 21 dias internada. No dia 6 de fevereiro, lá no município de Novo Aripuanã, ela é suspeita, acusada de ter incendiado uma casa com 3 pessoas dentro, além de uma outra pessoa que chegou depois e também se machucou e matou uma criança de 2 anos. Por conta dessa situação, a população ficou revoltada. A gente viu, imagens, viu a repercussão desse caso. Cerca de 500 pessoas foram até a delegacia de Novo Aripuanã, o 73º Distrito de Polícia, para tentar se vingar de algum jeito, fazer justiça com as próprias mãos contra a Lucinete. Ela foi agredida, teve 55% do corpo queimados e foi trazida aqui para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, onde passou por uma cirurgia. Teve também uma questão relacionada a queimaduras nas ventilações aéreas, que a gente fala que é as vias respiratórias, também teve queimaduras lá. Enfim, foi uma confusão. Até o delegado do distrito lá de Novo Aripuanã foi agredido e as pessoas foram identificadas. Nessa história, Wilson, a gente também reportou aqui para as pessoas que assistem a gente que até teve fuga. 17 pessoas, 17 detentos que estavam na delegacia também fugiram. Mas o delegado Marolino Brito, que ele é justamente o delegado que é responsável pela delegacia metropolitana dos municípios do interior, ele disse que todos os presos já foram recapturados e que essa história das pessoas envolvidas, todos já foram identificados e também pagarão aí pelo que fez. A gente já conhece essa história porque a gente vem falando sempre aqui para você que assiste a gente. Por quê? Porque a gente sabe que agora, nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, é bem comum as pessoas se revoltarem com os suspeitos de terem realizado roubos, assaltos, até mesmo uma situação dessas, em fazer essa justiça com as próprias mãos. A gente sabe que é errado, sim, fazer a situação, fazer esse tipo de coisa, a gente sabe que é errado. Então as pessoas já foram identificadas e devem pagar aí pelo que fizeram. Já o caso da Lucinete, como eu falei, ela já saiu daqui na manhã da terça-feira, depois de 21 dias aí internada. Foi para a cadeia, para o Centro de Detenção Provisória Feminino lá na BR-174 e aguarda o julgamento. A gente espera que esse processo dela logo fique, para poder saber aí pelo crime que ela pagou, já como ela é acusada. Outra pessoa também morreu além da criança de 2 anos, uma moça de 26 anos que estava na casa no momento da situação também morreu. Enfim, o processo dela continua tramitando justiça e a gente espera que ela logo seja julgada. Wilson. Danilo, esse caso parece um caso de novela, a gente vem acompanhando desde o dia 7, porque o que teria motivado todo esse crime foi o envolvimento amoroso de 2 mulheres com o mesmo homem. E a Lucinete, revoltada com essa situação, resolveu se vingar da mulher, ateu fogo na casa dela. Essa mulher acabou morrendo, uma criança de 2 anos também, outras 2 ficaram feridas nessa história. E quando a Lucinete foi presa, descobriu-se que ela também estava grávida, Tem informação sobre o estado de saúde dessa criança? Ela perdeu o bebê ou que ela teve grande parte do corpo queimado também, porque quando as pessoas invadiram a delegacia, atearam fogo em um carro e agrediram bastante também a Lucinete? Pois é, foi uma história de novela, como você falou. As pessoas enviaram os vídeos da agressão à Lucinete
para nossa equipe de reportagem e a gente viu como é a ação das pessoas. Sim, ela estava grávida, ela veio para cá já com esse estado e, no caso, como ela ficou em processo, né, de cura, ela ficou aqui em observação, o bebê já se encontra-se bem, não tem nenhum tipo de problema, ela continua aqui, na verdade ela está agora na cadeia, mas de acordo com os médicos que estão aqui, ela se encontra bem, já não corre mais risco de morte, nem ela, nem o bebê. Já as duas outras crianças, como você citou, Adriane, uma está na zona oeste da cidade, num pronto-socorro da criança, e o outro também já teve alta. Já a mulher de 26 anos, infelizmente, a criança de 2 não resistiram aos ferimentos, a criança morreu no dia da situação e já a Maria, que é a de 26 anos, morreu na semana passada. Adriane, Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. Essa situação foi uma situação que, inclusive, ganhou repercussão nacional. E no momento em que a população revoltada, né, queria a Luzinete, queria agredi-la, o pessoal foi na delegacia, tirou ela da delegacia. Inclusive, o delegado foi agredido, o delegado teve o braço quebrado e também atingiram a cabeça do delegado. Só para se ter ideia do nível de agressão. E nas imagens a gente percebia a presença de 2 PMs apenas. Situação difícil. E 2 homens morreram no início da noite de ontem em Parintins, no interior do Amazonas. Eles faziam o transporte de um carro alegórico do bloco Cruz de Malta para o Bombódromo, onde acontecia o Carnaília, quando o carro tocou no fio de alta tensão, provocando o acidente. As vítimas são Ivan Freitas, de 56 anos, e Diego Costa, de 18 anos. Em nota, a Prefeitura de Parintins informou que vai dar toda a assistência à família das vítimas. Agora vamos aos casos de comunidade. No bairro Santa Etelvina, o barro é o principal problema para os moradores da rua 7 de Maio. A via está intrafegável. Vamos ver. Feriado de carnaval e olha só essa situação. O seu Pereira está com o pé na lama, enxada na mão, tentando consertar a estrada. Que jeito de passar o carnaval, hein? Desse jeito não dá, né? Porque o pessoal vem aqui, esculhamba a estrada e não tem condição de a gente passar com o carro pequeno da gente. Eu passei com o carro aqui, quase acaba o carro no meio dessa lama. O cara da pá mecânica, da prefeitura, passou aqui, suspendeu a lâmina e não teve coragem de raspar. Ele foi embora, eu digo, não, já vamos embora, sei o quê, e deixamos nós em jaca desse jeito. A gente vai falar, explicar direitinho onde é que essa situação está acontecendo agora. Parece que nós estamos na zona rural de Manaus, em um ramal. Mas, de acordo com os moradores, a cobrança que chega aqui para eles dá conta de que isso aqui é zona urbana, sim. Nós estamos próximos do conjunto Buriti, bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Entrando pelo conjunto, nós temos essa estrada aqui que liga até a colônia Tapajós e que também lá para frente tem uma ligação com o ramal do Pau Rosa, de acordo com os moradores. Como vocês podem ver, essa situação aqui é bastante grave porque as condições dessa pista já fazem com que os carros não passem direito por aqui. Ali do outro lado estão alguns moradores que estavam ajeitando a estrada para poder garantir que qualquer carro passe lá da colônia e venha para cá e consiga acessar a zona norte da cidade. A dona Rosilene tem uma filha que inclusive estuda na escola aqui fora, não é isso, dona Rosilene? Isso mesmo. E nós estamos pedindo providência aqui, porque tem umas caçamba aqui e elas estão esculhambando essa estrada aqui e deixam desse jeito. Ó. E o meu marido tem que levar minha filha todo dia na escola, às vezes ele enfrenta lama aqui, ela vem pela lama para ir para a escola e não consegue chegar na escola limpa. E a gente não pode passar aqui mais de carro por causa dessa lamaçal que a caçamba deixa aí e não ajeita nada. Eles que fizeram isso aí na estrada, que estava muito bem a estrada. Então, a estrada, ela tem o barro, ela consegue dar a circulação normal para os moradores, desde que carros pesados não passem por aqui. E os moradores fazem outras denúncias. Eles dizem que lá para dentro a situação da exploração dessas caçambas é muito mais grave. Não é isso mesmo, seu Marcos? Eles passam retirando barro, retirando árvore, fazendo o quê? Positivo, isso aí que eles estão cometendo também é um crime ambiental. Eles derrubaram árvore, né, e derrubaram mesmo, tá entendendo? Com o trator, eles passaram com o trator em cima das árvores, cometendo crime ambiental e tanto é também que estão interferindo também a passagem do pessoal aqui para passar lá para dentro lá. Nós temos então aqui duas situações distintas, ó. Uma delas é a condição realmente do ramal, da estrada, que precisa de melhorias,
por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E fora isso, é preciso que se cheque se realmente o que está acontecendo lá dentro é um crime ambiental. Se essa exploração de barro, essa retirada toda de material do terreno, ela tem ou não tem algum tipo de autorização para acontecer. Porque está grave e eles estão começando a ficar completamente isolados. Nós estamos aguardando o posicionamento tanto da Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto da Secretaria de Meio Ambiente sobre os dois problemas apresentados nesta reportagem. Já no bairro Coroado, o problema é a falta d'água, que começou com o rompimento de uma adutora na Alameda Cosme Ferreira. Vamos ver. Eu estou aqui no loteamento Santa Rita, Coroado 3, Zona Leste. E aqui, pelo visto, cerveja não está faltando. O clima também está muito agradável, mas os moradores aqui da antiga Rua 4, estão insatisfeitos e com razão, porque está faltando água. E já tem, não é uma semana não, tem mais de 10 dias que os moradores abrem a torneira aqui e não conseguem ter água para fazer as tarefas domésticas, para tomar banho. Imagina como é que está esse sofrimento aqui. Seu Luiz, o senhor mora aqui também há quanto tempo? Há 16 anos. 16 anos. Quanto tempo sem água agora? 10 dias sem uma gota d'água na torneira, meu irmão. O que acontece? Vamos conversando. A sua casa é aqui, podemos entrar lá? Pode sim. Vamos entrando então. O que aconteceu, seu Luiz? É por conta de alguma obra que aconteceu aqui? Houve o rompimento do duto ali próximo à Feira do Coroado e a partir de lá não deu mais água. Aquela obra que rompeu ali da adutora, você tem as imagens, dá para relembrar aí? Vamos mostrar as imagens para você relembrar do que a gente está falando. Desde aquela época que não voltou mais aqui. Eles abriram 3 vezes lá para dar manutenção. Rompeu a primeira vez, eles fecharam, vedaram, meteram asfalto. Então, depois mais 2 vezes. E a partir dessa terceira vez, nós estamos sem água. Não deu mais uma gota de água aqui para nós. Torneira, posso abrir aqui? Pode abrir a torneira, por favor. Ih, rapaz. Nem ar, nem nada. Estão se virando só com água mineral. Chega aí, Rui. Para tomar banho, isso aqui é água mineral? É água mineral. E aí o garrafão, cada garrafão tá aqui, uns R$3, R$3,50. R$3,50 o garrafão. E a conta de água chega? Já chegou. E não baixou R$1. Para cozinhar, tomar banho, tem que ser só na água mineral. Água mineral, né? Água mineral. Você vê a dificuldade que nós estamos enfrentando aí. 10 dias comprando água mineral aí, e aí, obviamente, a empresa não vai repor essa... Já ligaram para a empresa? O que a empresa... Já foi ligada, eles só disseram que vão resolver, mas até agora nada. Falar com mais moradores aqui da comunidade. Loteamento Santa Rita, Coroado 3. Eu fico imaginando, para quem tem criança pequena em casa, como é que faz para ficar sem água? Com licença, tudo bem? E aí, como é que tá aqui para lavar louça, lavar roupa? Quando dá 3 horas da manhã, chega uma água bem fraquinha, né? Aí a gente acorda 3 horas da madrugada para parar pelo menos um balde com água para manter. E, na verdade, ontem não deu água nem na madrugada. Nem a fraquinha da madrugada chegou. A fraquinha da madrugada chegou. A gente percebe a revolta da população mesmo, porque foi só a nossa equipe chegar, que juntou, olha só, um monte de gente, todo mundo para fazer a mesma reclamação. Vou falar com esse flamenguista aqui. Como é que é o nome do senhor? Olívio Aranha. Seu Olívio, quanto tempo que você está sem água lá? 10 dias. 10 dias sem água, sem um pingo d'água. Como é que se vira sem água lá? É porque o vizinho dali tem um tanque, ele ele tem um poço e arrumou um camburão para nós. Vou mostrar aqui, ó. Nada de água. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 77. 77 anos e tendo que pedir água emprestado, tendo que pegar o balde. O que o senhor acha disso tudo? Horrível. Horrível. Porque a gente paga água direitinho, não falta um dia. O que deu para a gente perceber é que, apesar desses 10 dias sem água, os moradores continuam com paciência, mantendo a ordem, insatisfeitos, óbvio, mas procurando os meios legais para resolver da melhor maneira possível, né, Isilda? Sim. A gente quer resolver da melhor maneira possível. Na hora que fazem os aumentos, a gente está ali sendo cobrado para pagar. Porém, a gente não pode ser tirado do sossego sem a água que a gente precisa para resolver nossos problemas. Agora, vamos nos dar a água que a gente tem merecimento. Isso aí, estão pagando para isso. O que a gente espera é que a concessionária possa resolver o quanto antes esse problema, antes pelo menos que acabe a paciência.
a paciência desses moradores aqui do loteamento Santa Rita. E uma cratera se formou às margens da BR-319 e está preocupando quem passa diariamente pelo local. Isso porque o asfalto está cedendo e a parte da via corre o risco de desabar a qualquer momento. O perigo está ao lado. Dá uma olhada no precipício que está o quilômetro zero aqui da 319. Esse problema já acontece há vários meses, só que não estava tão grande quanto agora. A Polícia Rodoviária Federal até colocou aqui uns cones para passarem pelo outro lado, não passarem tão perto aqui da calçada. Esse buraco está causando muito transtorno, né? As pessoas que passam aqui de carro, que vão atravessar o rio, e esse buraco está cada vez ficando maior, né? Aí está ficando muito difícil mesmo. O que acontece, na verdade, está bem ali. Como vocês estão vendo, aqui ó, uma cachoeira, houve um entupimento na rede de esgoto que fica nas proximidades daquela empresa ali atrás. Agora, os moradores da Vila da Felicidade estão preocupados por causa do risco que isso pode trazer tanto para os motoristas, para as outras pessoas que moram aqui perto da Feira do Ceasa. A pista está tomada por mato e essa cratera ela vai deixar todo mundo ilhado praticamente. E sem contar que o Porto da Ceasa é o primeiro bairro de Manaus, é cartão de visita do Amazonas, né? As carretas que vão para outros estados passam 40, 50 toneladas. E aqui a gente pode ver um descaso, a gente está abandonado. Está perigoso aqui, por causa tá quebrando. Cada vez que chove, quebra mais isso aí. E essa é uma área do distrito industrial, né, por onde passam carros pesados, carretas, ônibus, não só aqueles que levam os insumos para as empresas dessa área, mas também aqueles que estão seguindo para Porto Velho, para atravessar ali no Porto da Ceasa. E aí fica um empurrando a responsabilidade para o outro, né? A BR é uma responsabilidade, teoricamente, do governo federal, né? Uma vez que é uma BR, mas há interesses estaduais, há interesses para que haja um reparo nessa região. É a mesma coisa que acontece, Wilson, nos buracos do Distrito Industrial. A Prefeitura diz que não é responsabilidade dela, mas recolhe o dinheiro de multas naquela área. O Detran também diz que o Departamento de Trânsito do Estado, o Estado diz que não é uma responsabilidade sua, a CEINFRA, e que o governo federal deveria investir, já que é uma área da SUFRAMA. Enquanto isso, a gente vê que a situação fica muito difícil, pessoas morrem ali por cair em buraco, principalmente motociclistas, e fica nesse jogo de empurra e empurra de responsabilidades. E na comunidade Mundo Novo, os buracos estão tomando conta das vias. É difícil para o pedestre, para o motorista, que muitas vezes desiste de passar por essas ruas. O Márcio Paes Barreto foi conferir de perto essa situação, na tela. Nossa equipe veio até aqui, antiga Rua 9, hoje se chama Coronel Joaquim José Guzmão, no bairro Mundo Novo. A situação aqui, ela é igual a outras ruas aqui do bairro, mas aqui a situação é muito grave, crítica, porque o poder público, segundo os moradores, já não vem aqui no local para fazer um trabalho de tapa-buraco, recapeamento, há mais de 4 anos. De um lado tem buraco, do outro, mato. Não se vê a calçada aqui da antiga Rua 9. Vocês conseguem conviver com uma situação dessa, de não ter o livre acesso nas calçadas, a rua cheia de buraco? Rapaz, fica difícil, porque olha, eu mesmo moro ali mais embaixo. Eu já fui 3 vezes lá no sítio de obra aqui dessa nova, né? Aí o rapaz que é responsável daqui, ele disse, não, pode deixar comigo, ele frequenta essa igreja aqui. Eu vou lá. Ele vinha ali e tapava só o buraco da igreja aí. E o nosso tá lá, ó. Aqui nem a moça falou, aqui tá com uns 3 anos eles passaram aqui, mas nem recuperaram todo, aqui o louro de prova. Ora, é muito buraco. Tem uma senhora ali para baixo que ela já caiu em um desses buracos. Lá embaixo está mais feio. Fora os assaltos, né? Que tem diariamente. Nosso amigo aqui já sofreu vários assaltos. Moto pode passar, mas viatura não passa, porque difícil acesso à viatura. Então, nenhuma viatura. Eles passam lá para cima, na principal, lá para baixo, mas aqui não passam. É muito difícil. Por causa desses buracos aqui? Tudo por causa desses buracos. Viatura mesmo fala, como é que eu vou passar e vai acabar a viatura todinha? Aí eles não passam, né? Então a gente está à mercê dos bandidos. É muito difícil, olha. A rua, se eu descer lá para baixo, lá é pior. Lá os carros, quando chegam na ladeira, lá eles vão ligeiros. Vai que eu chegar em uma certa parte, eles param. Quando eles vê o buraco, eles voltam. Não tem como passar? Não tem como. Aí a gente paga um imposto tão caro e a gente não tem benefício de nada. IPTU chega todo, aí não falha não, e a gente tem que pagar. É IPTU e luz, ó. Luz, ó, veio 500 conto, quase 600 conto minha luz aí, que eu não gasto isso tudo aí.
E não tá sem energia agora? Estamos sem energia aí, estamos sem energia aí, ó. Faz a hora que a gente está sem energia aí. Nós percorremos aqui toda a Rua 9, antiga Rua 9, e a cena é a mesma, ó. São vários buracos, né, ao longo da via. Os moradores têm que juntar entulhos para tapar alguns buracos, para minimizar o problema. Desse lado a gente vê que os moradores tentaram colocar uma espécie de concreto aqui para tapar o buraco. E aí só dessa forma que os problemas são resolvidos. Quando foi que você esteve lá no distrito? Está com 5 meses. No distrito de obras? Isso. Aí ele disse, olha, daqui 10 dias eu vou dar o prazo de 10 dias para você, que a gente larga para isso aí. Esses 10 dias ainda não chegou? 10 dias ainda não chegou. A Seminf informa que estão programados para a próxima semana os trabalhos no local. E olha, teve gente no Nova Cidade que passou o feriado de ontem tendo que tirar lama dentro de casa. Isso mesmo, os prejuízos foram provocados pelo entupimento de bueiros que não escoaram as águas da chuva. Esta é a situação de uma das ruas do conjunto Nova Cidade. A lama tomou conta e os moradores tiveram muito trabalho para limpar a sujeira. Toda vez que ocorre uma inundação aqui no bairro, tá entendendo? São os próprios moradores que fazem essa limpeza. Já faz muito tempo que não se tem uma manutenção, uma limpeza pública aqui dentro desse bairro Nova Cidade. Essas imagens feitas por celular mostram como ficou a casa da Anne no momento da chuva. Já esse vídeo é da rua em que ela mora. O volume da água impressiona. Olha aqui. Toda vez que chove, esse transtorno pra gente, entendeu? É um absurdo tudo isso. Tanto vem, se fosse ao menos pela rua, mas vem pelo ralo também. Segundo os moradores, todos os bueiros estão entupidos e, por isso, sempre que chove, a situação se repete. Uma equipe da Manaus Ambiental foi desentupir um dos esgotos, mas para quem mora no bairro, só essa medida não basta. Eles podem resolver uma pequena coisa, entendeu? Que eles podem vir resolver, drenar. Eles não drenam, eles apenas desentopem e pronto. E a minha casa sempre vai para debaixo d'água. No bairro Cidade de Deus, 2 casas foram atingidas e um homem ficou ferido durante um deslizamento de terra. Por pouco, uma bebê e a avó dela não foram soterradas. Walter Frota traz mais informações para a gente. Vamos ver. Dona Vanilza estava em casa com o filho de 8 anos e a neta quando o barranco desabou. Foi Deus mesmo, porque a minha netinha, né, 23 dias a gente estava aqui, aí eu saí, parece que ele mandou eu sair. Quando eu fui lá, quando eu coloquei ela na cama para trocar ela, eu escutei o barulho, o meu filho grita, mamãe, quando eu coloquei ela lá para fora, quando eu olhei, estava tudo, acabou com tudo. Ela mora aqui há 20 anos e foi a primeira vez que isso aconteceu. Agora, por conta do desabamento, a casa está apresentando essas rachaduras aí, que comprometem a estrutura. E o pior de tudo, Dona Vanilza não tem para onde ir. Não tenho condições, não tenho marido, eu não estou trabalhando. O filho, eu que sou o pai, a mãe deles, eu espero que, em nome de Jesus, eu consiga outra casa. Os vizinhos dela também viveram momentos de grande perigo, já que eles tiveram parte da casa destruída. Bom, aqui na casa, o Gesder e a Fabiane moram com os 3 filhos. No momento em que estava chovendo, por volta de 3 da tarde, em que aconteceu o acidente, os filhos dele estavam aqui nesse quarto, enquanto os 2 aqui. O Gesder estava com a Bíblia na mão na hora em que a parede cedeu e o barro cobriu a sua esposa, né, Gesder? Com certeza, isso aí que aconteceu mesmo aí, ó. Tinha acabado de terminar de ler minha Bíblia aí, quando eu botei minha Bíblia aqui guardada aqui, que eu fui falar com a minha esposa e cedeu aí. E a gente ficamos naquele momento de desespero ali, né? Ver minha esposa ali coberta com tudo isso aqui que vocês estão vendo aí. Fiquei agoniado. Se fosse meu marido também, eu acho que uma hora dessa eu tava sendo lá no ML, né? Querendo trazer meu corpo para cá, porque a gente liga para a Defesa Civil, se a Defesa Civil não vem. Essa situação desse barranco aí, você acha que foi causado por quê? Pela obra da prefeitura aí do lado. Porque tem moradores que moram há 20 anos, dizem que nunca aconteceu isso e a gente está com 5 anos aqui e veio acontecer isso, né? Segundo os moradores, o problema se agravou com a construção desses bueiros, feito pela prefeitura no início do ano passado. A obra seria para drenar a água, mas foi abandonada. Essa obra, quando a gente começaram a fazer essa obra aí, colocaram os esgotos muito pequeno, né? Tem esgoto grande, né? Aí entope lá em cima, quando entope lá em cima, a água vai procurando caminho, ó. Vai pra cá ou pra lá. E ela foi pra cá, ó, a correnteza da água, a cachoeira. Aí foi pra trás dessas casas aí, ó.
Aí de lá começou a desarmar os barrancos, porque desde que a gente começaram, eles nunca terminaram essa obra aqui, entendeu? A preocupação agora é com aquela casa que está em cima do barranco. A qualquer momento pode desmoronar e fazer mais vítimas. Agora nós vamos mostrar como está a situação dos ônibus que rodam aqui em Manaus. Todos os dias, passageiros, motoristas e cobradores passam por uma situação que poderia ser evitada se a manutenção ocorresse de forma adequada. Em menos de uma semana... Estas imagens, gravadas por um usuário, mostram como ficou a roda do ônibus depois que o eixo quebrou. O veículo estava em movimento e alguns passageiros tiveram escoriações. Para atender os feridos, uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência foi acionada e os paramédicos fizeram atendimento ainda dentro do coletivo. O ônibus atende a linha 601 e é da empresa Via Verde. O acidente aconteceu nesta rua do bairro São Francisco, uma via bastante estreita. O ônibus, depois que teve a roda quebrada, ficou estacionado exatamente naquele ponto e demorou bastante para que o guincho pudesse rebocá-lo. Os moradores esperaram até 1h da madrugada para que o veículo fosse levado por um guincho. A falta de manutenção é apontada como a causa do acidente pelos passageiros. O ônibus é velho que passa aqui. Nossa, é muito velho mesmo. Eles estão precisando de todo quanto é tipo de manutenção novo. Está tudo velho, caindo os pedaços. E os motoristas também não têm paciência. E também tem que entrar em acordo. Tipo, se cobrar um valor mais alto, tem que ter uma boa qualidade no transporte. A empresa Via Verde reconheceu que os ônibus realmente estão velhos, mas anunciou que vai renovar a frota. 60 novos veículos já foram adquiridos. A Via Verde informou que faz a manutenção preventiva nos ônibus e que o caso no bairro São Francisco foi uma situação isolada, mas que vai apurar as responsabilidades. E agora a gente faz o intervalo e volta daqui a pouco. Hoje é dia do quadro na ponta do lápis e a gente vai falar sobre as vantagens de dividir o aluguel. E nós vamos falar também sobre a campanha da fraternidade para este ano de 2017. É um instante só.